Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mito, a mitologia grega, mais especificamente o mito de Reia. A Reia que enfaixou uma pedra e deu a Cronos para que ele a engolisse no lugar do filho que ela havia acabado de parir, e depois veio a se confirmar que era o Zeus. Falar um pouquinho dos deuses olímpicos, né? Então um resumo do que nós iremos falar nesse vídeo. O tema é a origem dos deuses olímpicos. As fontes desse estudo é a Teogonia, que narra o nascimento dos deuses de Hesíodo, a biblioteca do Pseudo Apolodoro, é de 100 d.C., o cenário é Creta, onde teria ocorrido esse fato. As principais figuras dessa história é Cronos, o deus do tempo, o titã do tempo, rei dos titãs, filho de Gaia e de Urano. Hestia, a deusa da terra, Deméter, a deusa da colheita, Hera, a rainha dos deuses olímpicos, Hades, o senhor do submundo, do Tártaro, Poseidon, o deus dos mares, e Zeus, que é o rei dos deuses olímpicos, o deus do raio e dos trovões, e o assassino, entre aspas, de Cronos, porque os deuses e titãs não morrem, né? Tanto terra quanto céu profetizavam que ele seria destronado pelo próprio filho, assim como ele fez com o pai. O Cronos, ele destronou o pai, castrou o pai, o Bilal do pai caiu no mar, engravidou uma concha, e dessa concha nasceu a Afrodite. E depois ele acabou jogando uma praga no filho do Cronos e dizendo a Cronos que os filhos dele fariam a mesma coisa com ele. E por isso que Cronos devorava todos os seus filhos. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Cronos, o titã, filho da deusa da terra, Gaia, e do deus do céu, Urano, mostrou-se um patriarca tão possessivo quanto o pai. Possessivo, né? Após uma geração apenas, surgiu um padrão deplorável de conduta divina. Assim como Urano dominara Gaia e tinha sido tirano com ela, Cronos exigia que sua mulher e irmã, a Reia, a titã de Reia, estivesse exclusiva e indefinidamente disponível para lhe satisfazer as necessidades sexuais. Ninguém mais, muito menos os filhos, podia disputar a atenção dela. Tendo deposto o próprio pai para se tornar o rei dos titãs, Cronos sabia como era perigoso criar um filho em meio à cobiça e à raiva e ao confronto de gerações, né? Determinado a garantir que ninguém constituísse uma ameaça contra si, Cronos fazia com que seus filhos fossem destruídos logo após o nascimento. Assim que Reia dava à luz um novo bebê, ele tratava de engoli-lo, devorá-lo inteiro. Hestia, a primeira filha, foi engolida de uma só vez, antes mesmo que a mãe a embalasse nos braços. Outra filha, Deméter, foi engolida de imediato. Com Hera, a terceira filha, aconteceu o mesmo. E os filhos homens de Cronos não tiveram melhor sorte. Primeiro veio Hades, rapidamente seguido por Poseidon, que enfrentou o mesmo destino. Cronos, conhecido como Saturno na mitologia romana, pelos romanos, conforme retratado em Saturno devorando seu filho, numa das mais famosas obras de arte de Francisco Goya. A obra faz parte da série de pinturas negras do artista. Reia, desesperada, finalmente recorreu à ajuda da mãe, a idosa Gaia, e do pai castrado, Urano. Juntos eles arquitetaram um plano ardilhoso para salvar o próximo filho de sua filha. E aí nós temos, Cronos o castra e mata o pai cruel. Urano, por sua vez, Cronos se torna um pai cruel. Cronos engole os seus filhos para evitar que eles o superem. Enganado por Reia, ele perde Zeus, que volta depois já de velho para matá-lo. Então outros mitos relacionados com esse tratam da origem do universo, a guerra entre os deuses, o Monte Olimpo, a fundação de Atenas e a Sibila de Cumas. Então o Zeus acaba sendo trocado por uma pedra. Reia seguiu o conselho dos pais, tão logo seu último filho Zeus nasceu, e antes que seu pai, Cronos, tivesse a chance de vê-lo e devorá-lo, ela escondeu o bebê. Em seguida enfaixou uma pedra e entregou ao marido no lugar do recém-nascido. Cronos, com a sua gana opressora, nem olhou para o amarrado antes de virar a cabeça para trás, abrir bem a boca e engoli-lo. O bebê foi parar direto dentro do seu estômago, pronto para se juntar à multidão de filhos que ali se encontrava. Já tinha 5 lá dentro, A revelia de Cronos, todos tinham sobrevivido nas profundezas escuras de sua barriga, do estômago do tempo, Ali cresceram em tamanho e em ressentimento, em recalque.
O Zeus acabou sendo criado em segurança. Reia, seguindo a recomendação de Gaia, a avó da criança, sumiu com o Zeus sem que ninguém percebesse, atravessando com ele o mar até a fértil ilha de Creta, ali numa caverna oculta, nas encostas do Monte Ida, hoje conhecido como Psilorites, a montanha mais alta de Creta. Cercado por densa floresta, Reia deixou o filho sob os cuidados da tribo guerreira dos Curetes. Eles, por sua vez, deram o bebê para uma ninfa de nome Adamanteia, ou Almateia, segundo algumas fontes, mas para outras fontes, Almateia seria a cabra que teria o amamentado, que cuidou de Zeus em segredo. De acordo com Hesíodo, a ninfa tinha medo de que Cronos, o deus, o titã do tempo, graças à sua autoridade universal sobre a terra, o céu e o mar, tivesse como ver onde o filho estava escondido. Para evitar que Cronos o achasse, ela pendurou Zeus em uma corda que oscilava entre a terra e o céu, mas que não estava em nenhum dos dois reinos, não estava nem na terra nem no céu. Adamanteia cuidou de Zeus e o amamentou com o leite de um rebanho de cabras que ela pastoreava. Sempre que o bebê golejava, gritava ou chorava, os Curetes dançavam e cantavam para disfarçar o barulho. Como resultado, Cronos ignorou completamente que o filho mais novo ainda vivia. Então, Zeus é protegido de Cronos, que tudo vê, por suas atentas ninfas cuidadoras e pelo ruído dos Curetes, conforme pintura do século XVII, A Infância de Zeus no Monte Ida, uma pintura famosa também que retrata a mitologia grega. Então Zeus procura o pai posteriormente. Ao que parece, Zeus logo chegou à idade adulta e sedento de vingança contra o pai cruel. Ademais, se em algum momento Zeus saísse do esconderijo, seria inevitável algum tipo de entrevero entre eles, algum tipo de problema ali, Cronos não suportaria deixar um usurpador em potencial com vida. Se soubesse da existência de Zeus, veria o filho apenas como uma ameaça ao seu poder. O medo que Cronos tinha de ser usurpado era inteiramente justificado. Quando por fim encontrou o filho que julgava morto, foi forçado a capturar da forma mais brutal. Um dia Zeus simplesmente apareceu e, com a ajuda da avó Gaia, armou uma tocaia para o pai. Ele chutou Cronos violentamente na altura do estômago e o forçou a vomitar todo o seu conteúdo. Em outras versões, ele deu uma poção que fez o pai passar mal e vomitar. A primeira coisa a surgir foi a pedra, engolida por Cronos. As coisas foram saindo cronologicamente, as engolidas por último primeiro, Então ele pensa... A primeira coisa a surgir foi a pedra engolida por Cronos, que ele pensava ser Zeus, o recém-nascido. O jovem deus pegou a pedra e a colocou de pé sobre a terra como um monumento à crueldade de Cronos e como símbolo de seu triunfo sobre o deus perverso. Zeus colocou a pedra em Onfalos, ou no umbigo do mundo grego antigo, em Delfos, na cidade de Delfos, onde depois foi o oráculo, foi construído um templo dedicado a Apolo, bem no centro da Grécia. Mais tarde, a pedra se tornaria um local sagrado, renomado por seu oráculo, o oráculo mais famoso da Grécia. Os peregrinos o visitavam em busca da orientação da sacerdotisa ou Sibila em relação aos seus problemas. E ela lhes passava mensagens de sabedoria, profetizava que se dizia vir diretamente dos deuses. Isso é um pouquinho da história aí, de Gaia, de Reia, de Cronos, de Urano e de Zeus, e de como Reia enfaixou a pedra e deu a Cronos para que ele engolisse os deuses olímpicos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Estou atendendo a pedidos, eu esqueci o nome do artista que pediu lá no meu canal do YouTube para curiosidade. Então vou postar alguns vídeos aqui hoje sobre isso. E esse é um deles, e numa próxima oportunidade eu volto falando mais o complemento, o final dessa história de Zeus aí com o seu pai Cronos. É isso aí, deixe seu comentário, diga o que você tem achado dos vídeos, deixe também sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.